Quando eu começo a entrar num processo de orçamento base zero, eu começo realmente a ter uma interpretação do mercado. Então eu tenho que ser eu contra o mercado, não eu contra eu mesmo. Cara, a margem de lucro média desse segmento é tanto. Para eu gerar uma EBITDA de tanto, cara, não tenho como mexer na margem. Então não tem como você cobrar mais barato para vender mais. E o assunto de hoje é DRE, demonstrativo de resultados. O DRE é a principal ferramenta de gestão e considerada por nós aí obrigatória em toda a empresa. Né? E uma coisa bem interessante, nós temos uma pesquisa que realizamos no ano passado e descobrimos que 70% das empresas, sendo mais preciso, 71,5% das empresas não tem um DRE. Olha que número absurdo, né? Justo esse que é o principal instrumento de gestão. E aí, como muita gente não conhece, né? 70% eu diria que é a maioria, né? Já aproveitando aqui para dar esse gancho aí para os nossos convidados, que são Fernando Koshiba e Rafael Akio aqui mais uma vez com a gente. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado. Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Fernandão. Você que faz consultoria aí para um monte de empresa, você que está na operação da Consulting Blue, explica para a galera, em poucas palavras, o que é DRE e qual que é a importância dele numa empresa. Por que a gente fala que ele é obrigatório, aliás? Sandro, eu acho que assim, o ponto acho que focal, né, quando a gente começa a pensar em uma empresa, né, a gente começa a entender que você tem diversos pontos para você fazer um diagnóstico, né, diversos dessas atividades, né. E quando a gente olha em termos de diagnóstico, o demonstrativo de resultado do exercício, ele dá todas as características da empresa, né. E quando a gente faz consultoria, a gente tem mais de 15 anos fazendo consultoria, mais de 500 DREs passaram na nossa mão, a gente consegue até fazer comparativo, né? Entender sem pisar na empresa se ele está com problema de precificação, se ele está com problema, se a fábrica dele, exemplo, ela é mais automatizada ou não, né? Se a operação dele é mais custosa ou não, fazendo comparativos, né? Então, quando você começa a comparar, né, pensando no médico, quando ele começa a olhar para a sua cara e fala assim, o que esse cara tem? Né? Ele faz uma série de questionamentos, faz exame de imagem, exame de sangue, etc. O DRE, ele sintetiza tudo isso de uma empresa, né? Então, se você pegar o DRE na mão e conseguir, de fato, interpretar esse DRE, né? Porque para muitas pessoas, eu diria que de 70 que não tem, eu diria que 99,9% das pessoas não sabem analisar. Então, na trajetória que a gente tem, né, já faz muito tempo, eu não lembro, honestamente, seja contador, seja CEO, seja pessoas independentes do nível, realmente, empresas grandes ou pequenas, empresas grandes, inclusive. Exatamente, bem grandes, né? Bem a gente grandes. pegou. Eu nunca vi alguém que conseguisse de fato interpretar direitinho um DRE, né? Quando a gente começa a interpretar um DRE de fato, a gente consegue enxergar coisas que, às vezes, com uma mudança, a gente muda de destrava uma empresa, né? Então, assim, dentro dessa trajetória, a importância do DRE é que você realmente tem o diagnóstico da empresa. Só com esse DRE, você tem uma série de questionamentos na mão, indícios, né? Indício, às vezes, não é conclusivo, mas 80% a 90% você batendo o olho no DRE, com experiência, você consegue concluir uma série de coisas assim. Perfeito. Ô, Fernando, e querer ter um DRE é poder? Né? A gente sempre fala, né? Eu quero ter um DRE. Como é que eu vou operacionalizar um DRE? Porque muita gente que procura a gente, eles têm informação, mas não conseguem formatar um DRE. Né? Outros querem um DRE, mas não têm informação. Né? Quais são os pré-requisitos? O que antecede um DRE para a gente falar, eu consigo ter uma DRE confiável? Excelente pergunta, Sandro. Esse ponto, ele casa com um pouquinho do que eu mencionei frente ao como é que a gente analisa comparativamente as empresas, né? Eu vou fazer só um parênteses para a gente entender o quão até complexo pode ser esse tipo de formatação no DRE, né? Quando a gente começa a fazer as carreiras de um modo geral, né, se for pegar a carreira
técnica, né, contábil, carreira administrativa, etc., né, ele tem uma preocupação diversas, enfim, e não necessariamente numa análise de DREs mundo afora. Né? O que eu acho que tem de grande valor num DRE? Quando você de fato faz ele num formato comercial, ou seja, um formato do mercado, e que a gente consiga fazer o processo comparativo. Né? Ou seja, eu consigo comparar uma fábrica de bebidas, eu consigo comparar uma fábrica, por exemplo, de produtos para a saúde, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou seja no Paraguai. Eu consigo comparar fábricas, eu consigo comparar esse varejo. Mas para isso, Sandro, precisa estar formatado conforme o mercado. Né? E aí um dos pontos principais que a gente percebe, que a gente recebe muito DRE já pronto, não, eu tenho, etc., mas não está formatado conforme o mercado. Então como é que eu vou comparar algo fora do mercado? Né? Então, ou seja, aquela alocação de conta que parece ser, mas eu aloquei uma mão de obra em tal linha. E dependendo do jeito que você classifica, te induz ao erro. Né? Então, assim, o simples fato de você só juntar as informações para gerar um DRE não é a fase principal. Né? A fase principal é você, de fato, ter um conhecimento prático, né, quais são as linhas, quais são os planos de contas, quais são os centros de custos, e que o mercado que você está atuando, ele já rege. Né? Mas as boas práticas contábeis, a gente está discutindo algo gerencial, né, em que, se você for pegar nas relações de investidores, você consegue enxergar nas empresas de capital aberto quais são os padrões que eu comparo. Então a gente tem que ser capaz, por exemplo, uma empresa que tem, sei lá, 10 fábricas no Brasil. Eu preciso ser capaz de entender se a fábrica no Brasil é mais competitiva que a fábrica no Paraguai, que eu tenho uma fábrica nos Estados Unidos, porque eu tenho que ter a mesma lógica. Né? Então, assim, o primeiro ponto é um negócio que fatura 50 mil é tão ou mais importante do que fatura bi. Né? Então, a gente já pegou um negócio, né, na nossa trajetória em que realmente a empresa faturava muito e não tinha um DRE. Né? E outros negócios tinham DRE, só que estava mal formatado, ou seja, não tinha um processo comparativo. Então, ou seja, não serve para nada. Ou é uma ferramenta de gaveta, né? Não se usava porque ele não entendia como interpretar aquilo. Exatamente. Então, do ponto de vista prático, Sandro, sim, todas as empresas precisam poder ter, é um sonho, mas de uma forma em que você consiga entender qual que é o plano de contas que o mercado pratica, né? Ou seja, como é que a gente aloca o custo, como é que a gente aloca despesas, como é que gera a alocação de impostos, para que, num determinado comparativo, a hora que você vai fazer uma análise, independente do tamanho, a gente consiga entender, cara, esse seu segmento, ele gera um EBITDA, por exemplo, depois a gente vai falar um pouquinho de coisas mais técnicas, ele gera um EBITDA de 20% e está gerando 5%. Então, o problema não é o mercado tem margem, talvez você está operando errado. Né? Então você começa a se questionar. Onde que eu estou? Mercado de consultoria, quanto que gera de EBITDA? Quanto que eu gero? Opa, eu começo a entender um pouquinho se eu estou dentro do mercado ou não. Se eu estou dentro daquele segmento que a gente escolheu para atuar. Né? Então, precisa sim fazer um processo de formatação, precisa entender o que o mercado pratica naquele segmento, né? E como que você vai alocar e classificar essas contas. Esse talvez seja um dos instrumentos mais complicadinhos, né, que operacionalmente falando, mas no momento que você de fato consegue entender isso e faz o resumo comparativamente falando, você consegue extrair praticamente toda a informação, se você está à frente do mercado, se você está melhor que o mercado, se você está pior que o mercado. Né? Então, sim, é possível ser feito e tem que ser feito. Né? Legal. E tem bastante gente, Fernando, que quando vem procurar a gente, né, na fase de diagnóstico ali que a gente está entendendo, uma pergunta óbvia que a gente faz sempre é essa, né? Se ele já tem DRE para a gente poder ter acesso e analisar. Né? Ele fala, eu tenho do contador me manda trimestralmente, né?
que você acha disso aí? É a mesma coisa, um DRE do contador, aquele que vem trimestralmente, do que é o gerencial, né? Que é o Pô, eu vou o nessa, real? hein? Essa aí eu vou fazer um paralelo bacana. No episódio 1 que a gente gravou, que já tá disponível aí pro pessoal assistir, a gente falou sobre cultura, né? Empresarial. E a gente falou um pouquinho dos quadrinhos, a galera que coloca um quadrinho com missão, visão e valores atrás, né? E que aquilo fica ali meio vazio, tipo, ele existe porque parece ser algo legal, né? E quando chega na hora de pôr na prática, não se coloca na prática porque no fundo eles são só quadrinhos. Quando você traz essa analogia, Sandro, do DRE que vem do contador, ou daquele DRE de gaveta que a gente acabou de comentar há pouco, o paralelo é exatamente esse. É a Né? missão, visão e valores na parede. É a que não missão, serve visão e pra valores quase na nada. parede. A pessoa recebe um relatório que ela não sabe ler, ela não sabe interpretar, ela não sabe qual informação de fato extrair dali, e ela acha legal porque ela recebeu uma planilha, um impresso, ela olha aquilo e fala, olha só, o olho dela corre aquele monte de negócio e vai lá, quanto que eu ganhei? Quanto que eu lucrei? Quanto que minha empresa faturou? Minha empresa faturou é sempre o melhor, né? A minha empresa faturou 1 bi. Tá, só que, cara, qual foi o custo da empresa? Onde que tá o buraco da empresa? Porque não adianta você faturar 1 bi e sua empresa tá custando 1 bi e meio. Então, eu acho que esse é o melhor paralelo, assim, da sua pergunta, né? Então, tem muita gente colocando o DRE como só um relatório que é enviado no final do mês, que você olha para aquilo e fala, puta, legal, a empresa que eu contratei tá me mandando um relatório. Só que isso não gera um resultado real, não gera ação, né? Então, tudo aquela papelada, não só o DRE, que você tem em cima da sua mesa, agora você que está assistindo, tem em cima da tua mesa, e você olha e fala, olha que legal quantos relatórios eu recebi, e você não consegue ler e tomar ação a partir disso, são relatórios inúteis no final do dia, né, Fernando? Você complementa aí, mas eu vejo dessa forma. O que a gente vê é muito interessante, né? A carreira, né? Se for pegar as empresas, né? Acho que eu vou dividir em 3 fases aí, né? Uma empresa que está iniciando, normalmente o empresário ele está olhando muito para fora, né? Ele entendeu a dor do mercado e começou a trabalhar e vender, deu certo, o produto dele deu fit no mercado e foi andando, né? Aí ele chega um determinado momento que ele começa a se voltar, né? Ele volta para dentro porque ele já está vendendo, ele começa a ter pessoas trabalhando para ele, começa a ter esse processo e aí ele começa a se preocupar um pouquinho porque aquela margem, aquela forma dele trabalhar já talvez não dê tanto certo, né? Ele começa a falar, ué, eu trabalhava de um jeito, ganhava dinheiro, agora comecei a colocar mais pessoas, ganhando menos dinheiro, enfim. E aí ele vem começando a ter um processo de preocupação. O que está acontecendo com a minha empresa? Né? E por ele normalmente estar na primeira fase de ter crescido, às vezes loucamente, entendendo como é que ele cresce, ele nunca parou de se preocupar como é que eu faço agora, né? Porque eu tenho uma boa sensação do mercado, eu sempre vendi bem. E por que agora eu comecei a ter problema? Tô vendendo mais, Tô né? vendendo mais? Eu tenho mais pessoas? E por que eu não consigo ganhar dinheiro como eu ganhava antes? Ou talvez nunca ganhou, ou talvez nunca ganhou. Né? Talvez nunca ganhou. Então, Tava alavancado, alavancado. nunca ganhou, mas não consegue, não tem as ferramentas necessárias para enxergar exatamente. isso. E aí, nesse momento, esse empresário começa a se preocupar e fala, e agora? O que eu faço? Esse cenário, ele piora quando você continua crescendo e você vai possivelmente contratar profissionais capacitados para fazer esse tipo de, sei lá, de instrumento para você de fato começar a fazer o processo de gestão. E aí que vem a terceira fase, em que o empresário começa a ter pessoas com capacidade para fazer um determinado DRE, ou determinado, enfim, fechamento, mas que não necessariamente passou por essas fases. Ele é um profissional contratado, né? Não necessariamente ele tem, de repente, um know-how absolutamente instrutivo para você fazer uma análise de mercado, e aí ele tem só uma pessoa técnica. E a gente acontece isso nas empresas médias até grandes, não super grandes, mas de médias a grandes tem esse outro ponto. Então, essa outra fase, a pessoa faz uma análise técnica, contábil. Uma análise contábil. Né? E aí ele normalmente te induz ao erro. Por quê? O empresário ele saiu do mercado, ele
continua crescendo e começa a se endividar. Ele entra na fase em que ele tem profissionais, mas não consegue pagar tanto, então ele vai meio que tentando cheirar, tentando enxergar como é que ele vai, na sensibilidade, etc. Chega numa fase em que ele está bem endividado e que ele consegue contratar pessoas melhores, mas não necessariamente de mercado, ou seja, que se consiga de fato fazer uma análise de mercado e faz uma análise contábil do DRE. E aí não faz match, ou não faz junção entre o que ele pensava antes do que eu consegui enxergar. Né? Então, essas fases, a gente recebe isso, acho que frequentemente. Isso é uma dor, assim, você falou 71%, que não tem. Que não né? tem DRE. Que não tem nem DRE. E esses outros 30, ou vamos falar 29, que 28 que tem, talvez eles se enquadrem em uma dessas fases, seja ela na secundária, ou seja, a pessoa já tem já tem um instrumento de análise, mas não sabe interpretar. E o terceiro, quando você tem profissionais que façam essa interpretação, não necessariamente é uma interpretação do mercado, é uma interpretação contábil. Portanto, eu estou caro, eu estou barato, né? Eu gasto, sei lá, tantos milhões em vendas. O que isso quer dizer? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou ruim? Tenho tantos de estoque, ok? Eu tenho tanto de faturamento, eu tenho tanto de imposto. Tá, o que isso quer dizer? Nada, né? Ou seja, tudo é relativo se não tiver uma base de comparação, né? Exatamente. O grande jogo Vira do DRE para ele virar ação é a base de comparação no mercado. É a base de comparação. Né? Porque o tá bom ou tá ruim ele é muito relativo. Isso Exato. Tudo, né? Exato. Então, assim, tô faturando 1 bi. Tá, quanto que eu tô de margem? Qual é a margem do mercado? Então, acho que esse é o grande pulo do gato pro DRE, né, Fernando, Sandro também. Porque é a partir disso que você olha para aquele número e fala, daqui eu vou extrair uma melhora no custo, tenho que trabalhar o meu fornecedor, tenho que trabalhar a minha média salarial, de repente, que é a base de comparação com o mercado que você faz. Porque se você não faz para fora, você fica olhando para dentro, você está competindo com você mesmo. Por exemplo, falar de precificação, quando a gente traz para o DRE, você vai competir com o seu próprio preço, você vai baratear. Por que você está barateando? Por que você está aumentando a margem de preço? Né? E o que o Fernando trouxe aí também, aí a nível de olhando para a empresa mesmo, isso é padrão, né? Quando você começa uma operação, 1, 2, 3 pessoas, o custo da sua operação ele é muito baixo. O que te permite, na maioria dos casos, competir, colocar o seu preço lá embaixo. Então vamos dizer que você vende caneca. Frente a uma multinacional de caneca, provavelmente você vai conseguir um custo mais baixo em determinadas coisas. Porque com certeza a multinacional de caneca, ela vai conseguir a matéria-prima mais barata. Ela vai conseguir uma série de outras coisas mais baratas. Maquinário mais moderno. Mais moderno. Só que a sua mão de obra, por exemplo, a sua folha de pagamento, com certeza vai ser muito mais baixa. Sua tributação diferente. Sua tributação. Uma série de outras coisas vai ser mais baixa. E aí, quando você mapeia isso no DRE, começa a ficar evidente para você onde que está o seu nó. E o que é interessante nessa discussão se você precisa entender o DRE, né, com justamente o que o Rafa falou. A gente tem fases na empresa, né, então a gente tem que entender essas fases frente ao mercado. Então a fase inicial, cara, não adianta você querer colocar um monte de processo na empresa. São poucas pessoas. Vamos colocar um monte, vamos amarrar. É justamente ao contrário. A empresa ela se desloca rápido. É por isso que ela ganha mercado, né? Porque ela é pequena. Então, diferente, né, empresas que são maiores, a empresa pequena ela tem que manter esse processo rápido. Né? E o DRE tem que refletir isso. Tem que refletir isso. A empresa começa a crescer, aí é inevitável. Só pessoas não adianta. Eu preciso ter processo, eu preciso ter algo amarrado. E o DRE tem que refletir isso. Né? Eu vou ganhar ou diminuir resultado? Eu não posso. Eu tenho que fazer com que esse DRE ele vá se transformando conforme a empresa vai se transformando. Então, mesmo que eu consiga fazer com que esse processo precisa ser cada vez mais amarrado na empresa à medida que eu começo a crescer. Ou seja, não pode... eu tinha um ou duas ou três pessoas em vendas. É lógico que eu tenho um jeito de trabalhar. E se eu tiver 100? É mais difícil controlar. É evidente. Será que eu continuo saudável ainda? Será que exato, com 100 pessoas, né? Então, assim,
é evidente que eu vou ter que colocar processo. E é evidente que eu não tenho o mesmo jeitão de trabalhar quando eu tinha 5 pessoas, ou quando tinha uma pessoa, ou quando tinha 3 pessoas no comercial. É evidente. Isso serve para qualquer outro tipo de área. Agora, eu preciso interpretar meu DRE da mesma maneira. Independente se eu sou pequeno, se eu sou médio, se eu sou grande, eu tenho que entender essa maleabilidade, mas eu também tenho que entender que eu preciso ser competitivo. Ou seja, não adianta eu ser super competitivo quando eu sou pequeno e a hora que eu começo a pensar no processo de escala, deixei de ser competitivo. Não, eu preciso desde o começo entender que eu tenho que ter precificação frente a quando eu tiver maior. Né? Então, muitos erros, aqui eu era competitivo. Quer dizer, eu nunca fui na prática. Né? Então, eu tinha bastante competitividade quando eu tinha tanto de funcionário. Mentira, você nunca teve. É que você não apurava. Porque se você apurasse de fato, você nunca teve margem para trabalhar com os preços que provavelmente você tem. Né? Então, um dos principais erros das empresas é não respeitar essas fases, ou seja, ele precisa entender que eu tenho que já fazer um processo de precificação quando eu tiver maior, mesmo pequeno. Eu preciso ter essa leitura. E o DRE ele precisa traduzir isso quando a gente vai fazer esse processo de transição. Né? Então não adianta eu querer fazer com que uma empresa pequena faça uma precificação de empresa pequena. Não faz sentido. Eu tenho que ter uma precificação próxima ao mercado. Porque na hora que eu crescer, como é que eu vou me comportar? Né? Então, a Consultivo ela vai fazer preços baixíssimos no mercado, eu vou fazer dumping no mercado. Tá, e se a gente triplica de tamanho? Como é que faz aí? Aí eu vou ter que repassar preço? Você não consegue. Então, não é assim que funciona. Né? Então, e muitas pessoas entendem dessa maneira. Eu não entendo dessa maneira, ou seja, eu precifico quando eu sou pequeno de um jeito, eu mudo a minha precificação quando eu chego no meio e mudo a minha precificação, não existe isso. Não existe. E aí que você começa a ter os grandes problemas. E o DRE mostra isso daí. Então, quando eu só vou para o lado contábil, ele fica pobre a análise, porque eu não gero comparativo, eu não gero uma análise de mercado. Então, o DRE só faz sentido, depois de bem formatado, se você faz uma comparação com o mercado. Se você só faz uma comparação interna, e aí cai no que você falou e o que o Rafa falou. A comparação interna talvez seja inviável, por quê? Porque a máquina do meu concorrente, ele é muito mais veloz. Porque a matéria-prima do meu concorrente, ele paga menos. Eu diria, Fernando, que a única comparação interna que faz sentido é comparar a minha empresa com ela mesma no passado. Com ela mesma. É por isso que o DRE ele segue uma linha do tempo. Mês a mês você vem olhando a evolução. Estou melhor ou pior que o meu passado, né? Agora, o mais importante é você olhar ali os percentuais do DRE, que é justamente onde o Fernando falou, que é aqui que eu tenho a base de comparação. Né? Como que eu vou comparar a minha empresa que fatura 200 mil com uma outra do mesmo segmento, mas ela fatura 15 milhões, né? Se não for pelo percentual, né? E aí que eu vejo bastante erro de formatação. Né? O pessoal não costuma formatar muito bem essa DRE e acaba ficando meio cegão ali, né? Principalmente DREs formatados prontos dentro do sistema, por exemplo, cara, não dá visão nenhuma. Não dá. Né? Você olha nele ali, tá, você tem só o mês fechado, você não tem uma sequência de meses para você poder comparar você mesmo na linha do tempo. Não tem os percentuais para você pegar os índices de mercado e fazer essa comparação, né? Mas você me falou uma coisa aqui, Fernando, que eu acho que era até importante a gente deixar claro, né? Você falou a precificação, né? Como é que você bate o olho num DRE e você sabe que a precificação não está legal? Vamos até, para responder essa pergunta, Sandro, vou até colocar em linhas gerais um pouquinho como é que a gente tem os principais tópicos do DRE. Né? Então, olhando lá o DRE, você, em linhas gerais, você tem o faturamento bruto, receita bruta, depois você tem os impostos ligados ou ao serviço ou ao produto. Né? Então, são impostos inerentes ao produto ou serviço, atrelados a ele. Depois você tem a receita líquida. Né? Você tem a receita líquida depois tirando os impostos. Né? Abaixo disso, eu vou ter os custos, ou seja, para nós o que é custo? É tudo que você precisa ter para entregar aquele produto ou serviço que você vendeu. Seja ele
uma caneca, ou seja, ele é um serviço de consultoria. De consultoria, Ok? de pintura, de qualquer... pintura, etc. Né? Aí você vai gerar um lucro bruto, margem bruta, gross margem. Tá? Depois disso você tem as despesas administrativas, de vendas, enfim, que faz você fazer com que você continue esse negócio. Né? E aí abaixo disso você tem o EBITDA, que é o ganho antes dos impostos federais, depreciação e amortização. Né? Na verdade, esse é a geração de caixa mesmo dentro de uma operação. Né? Então, se você pegar a partir do receita bruta, tira os impostos, você colocar a receita líquida, menos custo e menos despesa, você de fato consegue enxergar se a sua empresa, ela dentro da operação, ela é saudável ou não. Aí depois você tem a parte financeira e depois você tem o lucro líquido embaixo. Os investimentos. Investimentos e lucro líquido. Se atende à operação, aí respondendo a sua pergunta, quando a gente tem um lucro bruto, né, abaixo do mercado, então, por exemplo, eu tenho dentro da receita líquida, então receita bruta, eu tenho o imposto vai sobre ser o produto para todo mundo do seu segmento, vai certo? ser igual. Se eu pago 10%, meu concorrente paga provavelmente 10%. é isso. A não ser que ele tenha algum pulo do gato tributário que existe, né? Mas aí você pode também, de repente, também Tem buscar. pulo do gato tributário Sim. também. Então, sobre o produto, é mais ou menos comparativamente igual. Eu tenho daí a operação. Né? Quando a minha operação ela tem um custo, né, que você começa a perceber que o custo está acima do mercado, gerando um lucro bruto baixo, é um dos indicativos, né, que a precificação pode estar errada. Né? Então, um dos pontos em que a gente começa a olhar, aí sim, vamos na linha abaixo. Então, lucro bruto baixo, margem bruta, gross margem, é um dos pontos que você fala, peraí, você começa a acender a luz amarela. Então aí você começa a enxergar abaixo, lá no custo, o que eu tenho? Quanto que em percentual, então uma avaliação vertical, eu tenho percentual de matéria-prima. Por exemplo, vamos pegar uma indústria clássica. Minha matéria-prima está custando frente à receita líquida 70%. Opa! Então, ou seja, minha relação entre preço e custo está começando a me tirar quase tudo de pagamento. Né? Então, será que então minha precificação está certa? Quanto neste mercado eu consigo gerar de margem? Né? Então, aí o outro ponto, se eu tenho, por exemplo, uma matéria-prima 40%, aí eu vou olhar a linha mão de obra. Né? Se eu tenho uma mão de obra direta e que vem a necessidade de fazer a classificação correta. Se não estou misturando gente lá do administrativo com o pessoal produtivo. Exatamente. Né? Senão aí eu começo a errar num processo comparativo. Aí eu começo a olhar lá na minha mão de obra, por exemplo, estamos dando exemplo de indústria. Eu olho a minha mão de obra ali, a minha mão de obra está por volta de 15%. Gera um alerta. 15% de uma mão de obra, a gente começa a olhar o seguinte, se o meu segmento ele tem muita margem, aí, certo? Fernando, só lembrando, 15% eles têm a mão de obra direta e a indireta. Isso, mas vamos pensar que ela é a mão de obra direta. Né? Vamos pensar 15% da mão de obra direta. Você vai falar, eu tenho duas opções de entender. Ou a minha fábrica é quase nada mecanizada nesse que tem ali. Aí eu tenho que entender se esse mercado ele aceita isso, né? Ou de fato eu sou mega improdutivo. Né? Eu estou mega improdutivo porque uma mão de obra direta é inaceitável você ter 15% em nenhum processo de operação hoje, não se aceita mais isso, né? Não cabe esse tipo de número. Então aí você começa a entender se eu consigo repassar esse preço, tá certo? Ou se não, eu tenho que vir para dentro da empresa e falar, cara, eu preciso adequar os meus processos frente ao mercado. Exemplo, se eu tenho um preço lá no mercado que eu consigo vender, sei lá, a R$10, e meus concorrentes vendem ele a 9 e eu tenho um lucro bruto baixo, então esse mercado não é tão elástico, ou seja, eu não consigo repassar mais preço. Se eu não consigo repassar mais preço, não tem elasticidade de repasse de preço, eu tenho que fazer lição de casa. Então, entendemos que é precificação,
certo? Olhei o mercado, entendi que eu não consigo repassar preço, porque dentro da comparação, meu mercado não tem elasticidade para tal, ou seja, eu não tenho diferencial a ponto de cobrar o dobro ou de cobrar um pouco mais. Então eu tenho que olhar para o meu negócio e falar assim, olha, ou eu mudo a minha operação, tá certo? Eu tenho que ter custos menores ou ser mais produtivo, acho que a palavra correta é essa, eu tenho que ter mais produtividade no meu processo para que eu consiga, de fato, entrar no mercado. Porque uma empresa como essa, desse exemplo prático aqui, é uma empresa inviável. É uma empresa que nunca vai gerar caixa. Independente do que você faça em venda, você pode vender o que quiser. Você pode ter o melhor administrador, E aí mas que não entra vai esse gerar ponto caixa. do empresário acreditar que ele vendendo mais, Boa. ele vai lucrar mais. só que Ele o já vem problema tá na fazendo isso, às margem. vezes faz 10 anos que ele está fazendo Perfeito. isso e nunca sai do buraco. Sandra, Você cai nas excelente. crenças, né? As falsas crenças de leitura financeira, no final das contas, né? A pessoa olha ali, eu vendi 1 bilhão, né? Então eu tô ali com 1 bilhão e ele não vê esse dinheiro, ele vê esse dinheiro como um ganho apenas. Ele não abate, ele não tá vendo a margem dele, a EBITDA que tá gerando. Quando você pega ali determinados segmentos, como o Fernando falou, você tem ali, ó, cara, a margem de lucro médio desse segmento é tanto. Para eu gerar uma EBITDA de tanto, cara, não tenho como mexer na margem. Então não tem como você cobrar mais barato para vender mais. Muito empresário eu acho que cai, inclusive, nessa armadilha de falar, cara, então eu vou vender mais barato para poder trazer mais cliente, vou vendendo mais barato, então meu diferencial vai... Porque posicionamento, tudo no final das contas, vai tornar uma ação de posicionamento de mercado. Consciente ou inconsciente. Sim, sem dúvida. Né? Você pega seu produto e joga o preço dele lá embaixo, com uma margem totalmente... Você fala, cara, eu vou lucrar 5% em cima desse produto. Quando você joga ele no DRE, você percebe que esse 5% nem nunca existiu. Porque, no geral, as pessoas fazem conta de papel de pão. Né? Tem um monte de operação aí por trás. Tem imposto, tem funcionário, tem uma série de coisas que você cai... que se você não mapear de fato, né, que eu acho que a grande palavra do DRE é esse mapeamento, é esse norte que ele gera, né, acaba ficando escondido. Você não coloca na tua conta, sabe? E muito empresário que começa tem a tendência de fazer conta como faz na própria casa, sabe? Eu ganho tanto, gasto tanto, sobra tanto. Só que quando você traz para o mundo empresarial e você tem ali uma série de custos, não vou falar que são escondidos porque são omissos, escondidos porque você não está mapeando eles. Você não está mapeando. E aí, aquela máxima que eu já ouvi algumas vezes, que é assim, se eu tenho 10 vendedores e vendo 1 milhão, quando eu contratar 20, eu vou vender 2 milhões. 2 milhões. Isso aí é a clássica. Quando você coloca isso no papel e mapeia dentro de um DRE, você percebe que a conta nem nunca foi essa, no final das contas, né? E o que o Sandro falou, eu acho que tem alguns pontos que a gente já tem de norte, né, de vacina até, né? Então, normalmente a tendência da gente para a gente melhorar o resultado é vender mais. Isso é meio que intuitivo, é meio que normal isso, né? Assim, normalmente, quando a gente entra na empresa, é muito pelo contrário, né? Se você vender mais numa situação, como foi dita, né, de pouca margem, ou de baixa produtividade, ou enfim, de um problema sério que você tem na operação da empresa, você quanto mais vender, mais problema você vai ter. Mais problema você vai ter. Né? Então, se você não corrigir a raiz do problema, você pode vender o dobro e vai ter o triplo de problema. Né? Então, quanto mais você vender desta forma, não é que você não tem que vender. Você tem que vender com uma outra forma, ou com um outro tipo de operação, ou de um outro desenho de plataforma de operação para você realmente gerar resultado. Né? Então, esse que a gente brinca, é um trade-off, né? É essa relação entre como é que eu preciso vender algo, né? E verdade seja dita, a área de vendas pode ter certeza também. Cara, a área de vendas entrou, o cara começou a arregaçar de venda, pode ter certeza.
tá baixo o Tá preço. baixo o Tá baixo o preço. Pode ter Geralmente é. certeza que o cara... Meu, mas esse Ou você vendedor criou um é produto monstro. inovador no mercado, Isso, né? aí Quanto, tudo bem. qual a probabilidade? Qual que é a disso probabilidade? acontecer? Qual a frequência que isso acontece, né? Então, cara, comecei a vender, arregacei. Cara, pode ter certeza, cara. Espera um pouquinho, uma semana, Acho que isso é duas. quase uma regra, né, Fernando? uma Pra regra. alguém que não tá inovando, né? É uma regra, né? É a Então, lógica padrão, né? É o famoso. Quer comprar um iPhone agora 16, você acabou de sair, eu vendo pra você por R$1.000. Eu vou Nossa. sair daqui Vai ter vendendo esse fila. iPhone. Eu vou ter o cara desconfiado. Fala assim, isso aí deve ser falso. Deve ser falso. Mas, cara, eu aposto milão nisso daqui. Vamos comprar aí. é Se pouco. for falso, O eu risco perdi. é baixo. Se for falso, se for exato. falso, eu perdi pouco. Exato. Não que não dá pra arrebentar de vender com um produto que não Sem seja dúvida. inovador, mas Exato. desde que você tenha ações consistentes, né? Perfeito. Processos comerciais, uma equipe que vai pra cima, realmente, de repente um marketing, né, muito bem estruturado, aí realmente as coisas vão acontecer. Mas agora, não tô fazendo nada, tô vendendo pra caramba, tem algum cara, problema. tem boi na linha. E vai ter problema de imagem. Vai ter problema de margem. E a gente falou bastante aqui, até para conceituar o pessoal que está assistindo, o demonstrativo resultado do exercício, para quem não está familiarizado, a gente tem o número, né, que você vai fazer uma análise horizontal, tipo 1 milhão de faturamento, 1 bilhão de faturamento, legal. Agora, quando a gente está se referindo à análise comparativa, a gente não olha o número horizontalmente falando. 1 milhão para nós, 1 bilhão para nós não serve para nada. Né? A gente sempre faz uma avaliação vertical. Né? Então, assim, se eu faturei 1 bi, a receita líquida é 100%. Independente se é 1 milhão, porque eu vou bater a receita bruta dos impostos sobre o produto. Então não interessa qual faturamento você tem, qual que é o tamanho que você tem, você vai comparar dentro de uma avaliação vertical percentual. Aí que você começa a entender. Então, por exemplo, eu posso comparar uma linha de bebida, uma empresa de bebida que fatura 1 milhão frente à Ambev? Pode. Pode. Você pode fazer um processo comparativo. Percentualmente falando. Cara, o custo sim. da matéria-prima vai ser parecido. Vai ser Óbvio que a depende, Ambev vai ter uma negociação ela maior, consegue, mas não vai ser assim, ela consegue. a minha é 70 e a dela é 30, Sem não dúvida, vai acontecer não vai ser, isso. não vai ser tanto, né? Então assim, esse é a dinâmica do processo, né? E como a gente tem, dezenas de milhares de DREs, a gente tem muita segurança e assim, a vantagem que a gente tem, né, de análise, a gente consegue olhar vários tipos de mercado que a gente já vivenciou e falar, cara, não é possível que você tenha esse tipo de resultado, fazendo uma avaliação vertical. Às vezes, de tamanhos distintos, né? Então, empresas, às vezes, no mesmo segmento, são, às vezes, tamanhos distintos, mas, operacionalmente falando, você tem que se equivaler. Né? Não dá para a gente ter uma disparidade muito grande, a não ser que eu descobri um pulo do gato, a não ser que eu descobri algo inovador, né? Ou de momento de mercado, teve algo pontual que aconteceu, teve algo que teve ali, etc., um lançamento. Etc. Fora isso, ele tem que ter mais ou menos a mesma equivalência. Né? Então, e acho que é isso que é o grande valor, o grande pulo do gato, né? Que você tem na medida que você faz esse processo de comparação. Né? E assim, eu não conheço nenhum empresário, nenhuma pessoa, né, um CFO, que, pelo menos que sentou na mesa com a gente e que fez essa análise. Né, que fez uma análise dizendo assim, cara, você tem um problema aqui de precificação, cara, frente ao mercado, dentro do mercado, por que fizemos um comparativo? Fizemos uma análise de mercado, até fazendo cotação, cara, você tem tais tipos de elasticidade do mercado, tá certo? E que aqui dentro da sua operação você tem percentualmente tais áreas com problema. Né? Talvez você tenha um baixo investimento comercial frente ao mercado, talvez você tenha uma alta percentual sobre frete. Então, assim, não lembro, honestamente, todos esses mais de 15 anos que a gente está à frente de consultoria, eu nunca vi uma análise, independente da cadeira que sentou, comparativamente frente ao mercado, né? Trazendo elementos para você começar a tomar a decisão. Nossa, realmente, a minha área de... Nossa, meu custo está alto mesmo, hein, cara? Não estou produtivo. Nossa, meu frete está alto demais, né? Então, enfim, porque te traz preocupações e inquietudes. Mas se você não traz essa informação do mercado,
É uma análise muito fria. Exato. Você falou uma coisa, cara, puta, quantidade de empresa que fala, meu frete é até tanto, meu preço de frete é X por quilômetro, né? Ele acaba fazendo isso, né? E não tem o DRE para olhar o quanto o frete representa e se isso é aceitável dentro do segmento dele ou não, né? É um erro bem comum isso daí também, né? Ficar bem cego no frete. Ô Sandro, vou dar um exemplo aqui, pode ser que você pergunte lá para frente, eu vou trazer para cá, depois você pergunta lá. Tá. A gente fez uma empresa, obviamente não posso falar o nome, cara, bem grande, né? E é bem conhecida no mercado. E quando a gente fez ali, olha que interessante, né? A gente olhou o DRE e a gente falou, cara, o frete tá muito fora do mercado, né? O DRE é você que fez, ele não tinha, eu tinha. Isso. Ele tinha, mas ele não sabia interpretar e a gente reclassificou mão de obra direta, Tá. mão de obra indireta, reclassificou o que era frete de compras, o que era frete de entrega, de produto. A gente deu uma reclassificada que não estava. Depois que a gente formatou, a gente viu, cara, que o frete de compras era algo assim absurdo. Ele era assim, era algo assim, não é possível que a gente paga tanto frete, né, cara? Eu acho que deve ter algum erro, não é possível. A gente foi investigar isso, né? Porque assim, se for à frente, não tem como. E ele tá fazendo o custo ficar mais alto, porque o frete de compras, meu, só de eu ir buscar muito produto, muito estranho. Bom, vamos entender, vamos chegar a fundo. Então chamou a atenção no percentual, tem algo estranho, uma empresa super gigante, nós fomos empresa de quase bi, mais de bi, né? E não é possível que tenha alguma coisa, né, que ninguém viu. Perfeitamente. Aí fomos lá entender, começamos a investigar, começamos a entender, cara, o frete de compras está errado, e começa a investigar. Cara, vou falar aqui, você vai até falar, não é possível que acontece isso, né, numa empresa desse tamanho. A área Fabril, ela foi construída, gigante, uma área Fabril, e a matéria-prima dessa área Fabril, ela ficava a meia hora de distância da fábrica. Então eu tinha uma área Fabril e que tinha uma área de logística, uma área de entrega, de picking, de separação de pedido, nessa área Fabril. E a matéria-prima, ela ficava num galpão gigante também, a meia hora desse local. Simples, né? Cara, do tamanho dessa E empresa aí? aqui, a gente que já entende um pouquinho de gestão, você fala, cara, esse dinheiro dá pra comprar o quarteirão do Exato. lado em 6 meses de Exato. economia. E aí, cara, olha que loucura, né, cara? Aí eu falei, não, será que é isso? Assim, eu achei meio, assim, quando a gente veio, consultou, o pessoal veio trazer, eu falei, não, cara, não é possível, deve ser alguma outra coisa, não é isso. Tem alguma coisa que não é simples assim. Tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa aí. Cara, e aí, cara, olha que interessante, olha que louco. Olha como esse processo, eu vou até exemplificar, olha como o negócio ele começa a ficar louco. Cara, vamos mais a fundo, que deve ter mais coisa. Cara, olha que loucura. Os caras, por estar a meia hora de distância, eles colocaram 2 caminhões e contrataram uma empresa e colocaram 2 caminhões. Um caminhão ia e um caminhão voltava. O dia inteiro, Caminhão pra cima e inteiro. pra baixo. Caminhão ia, caminhão voltava. Fazia Caminhão parte ia, da linha de produção já. o caminhão voltava, vai e volta. Eu falei, cara, e vai o quê? Pega a matéria, volta o material, devolve o material. Eu falei, não é possível. Se fosse só isso, já era um absurdo. Com certeza. Você já falou, não é possível, já era um absurdo, certo? Não parou por aí. Fizeram um investimento, vai ouvindo, em um sistema de solicitação de material e que enxergava o material lá no armazenamento de 30 minutos. Então, o rapaz fazia, né, pegava lá o que precisa do material tal, entrava no sistema tal, investiram uma grana, o cara colocava o material, apertava Enter, entrava
no cara lá, aí o cara fazia a separação. Aí o material vinha da meia hora para cá. Aí usava esse material, ó, vai ouvindo, usava esse material, aí disponibilizava para voltar. Aí esse material voltava lá para armazenar, porque às vezes não usava inteiro o material. Cara, o mesmo material É. fazia mais de uma viagem. Aí vai Pô, ouvindo. cara. Aí um outro cara precisava do material. Aí fazia a solicitação. Solicitação de novo. Ia para lá, pegava o material e voltava. Eu falei, não é possível. Não é possível. E aí o que aconteceu? Na hora que a gente começou a investigar, esse sistema gerava esse delay, esse tempo em que um mexia e o outro não mexia, e aí começava a dar problema e ruptura na operação. Óbvio. Eu falei, puxa, legal. Fiquei pensando, primeiro que já inventaram e-mail. Na época não tinha nem WhatsApp, né? Até tinha, não sei, mas não era tão... Enfim, já tinha e-mail. Cara, Mas você é velho de consultoria, É, Fernando. Não tinha nem WhatsApp. Exato. Você tava lá, E eu falei, cara, não é possível que a gente... Que não é possível, né? Foi inventado esse e-mail. Aí, beleza, foi entender, a gente foi a fundo, vamos... Não, né, tem alguma coisa que tá errada aqui. Rapaz, gerava mais de 1 milhão de frete. Vai e volta. Vai 1 milhão por mês. por mês. 1 milhão de frete. Vai Saía esse dinheiro, e saía volta. do bolso, Do né? bolso. Do lucro líquido, Do que poderia estar no lucro dali. líquido lá. Né? E aumentava custo. Óbvio. Desci, falei, não, vamos descer lá. Aí descemos com um batalhão, tá? Vamos fazer o seguinte, cara. Não tem lugar aqui realmente no estoque, lá onde era um almoxarifado que era pequeno. Vamos na fábrica? Vamos. Vários porta-pallets vazios, porque em um determinado momento achou que tinha que colocar aqui e tal, e ninguém fazia nada. Eu falei, gente, isso aqui está parado aqui, podemos colocar aqui em porta-pallet? Posso usar? Posso. Vamos pegar aqui, ó, dos lugares aqui, tudo porta-pallet eu vou usar, e a gente coloca só uma identificação que virou almoxarifado. Está dentro da fábrica, mas quem opera é o almoxarifado. Pode ser assim? Pode ser assim. Podemos usar? Podemos usar. Vamos pegar a curva ABC aqui do material e vamos colocar só a curva A. O resto deixa lá. Realmente o espaço não ia dar. Não ia dar, porque não é tão grande. Colocamos ali. De 1 milhão de frete, passou a ter 60 mil de frete. Então, o fornecedor, ele já entregava na fábrica e o excedente, ele mandava para o galpão. Aí não precisava mais a galera solicitar. Quando acabava ali, o cara já mandava, preciso de enche o caminhão, E traz o caminhão inteiro para cá e já repõe lá Pode fazer um os kanbanzinho ali, Kanbanzinho. já tá no vermelhinho, traz Kanbanzinho. mais. De uma empresa gigantesca. E eu estou contando essa história porque, para eles, era normal pagar 1 milhão. Normal, porque se eu estou avaliando o item nominalmente falando, uma empresa que fatura muita grana, 1 milhão é tanto dinheiro, cara, é tanto custo, que, cara, às vezes... Historicamente gasta normal. isso. Historicamente gasta. Então, se Vira você olha aceitável, só- né? Aceitou. É isso aí. Você fatura um monte, tem um baita custo Baita. ali, historicamente. E você com fatura EBITDA de isso daí. 22, veja, com EBITDA de 22. E Médio, de 22 com esse... E olha que elasticidade Alto. se tem no mercado. Olha que elasticidade Que tem esse elasticidade. mercado. Então, veja que loucura. Os mercados que têm mais elasticidade, você pode ter certeza, você tem mais abuso de erro de custo. Por quê? Porque ele aceita. Né? Então, assim, esse caso aí, ele não tinha endividamento. Muito pelo contrário, vai muito bem, obrigado à empresa. Mas olha que absurdo, a gente passa a aceitar, porque é o que o Rafa falou, eu tenho um histórico de 1 milhão. Ou, cara, às vezes eu posso falar, eu gastava 1,5 milhão, consegui ainda economizar 1 milhão. Cara, e falando, às vezes, com propriedade. Então, olha como esse processo comparativo de você contra você mesmo não serve para nada. A gente teve uma experiência, né, quando a gente fala de orçamento base zero, e realmente o orçamento base zero, ele se baseia, o próprio nome está dizendo, de fato eu tenho que quebrar as amarras da empresa. Né? Eu não posso pegar o histórico e dizer que isso é bom.
Quando eu começo a entrar num processo de orçamento base zero, eu começo realmente a ter uma interpretação do mercado. Então eu tenho que ser eu contra o mercado, não eu contra eu mesmo. Né? Agora, eu começo a discutir que o mercado ele é o principal balizador de onde eu estou e para onde que eu quero chegar. Certo? Então, quando a gente faz esse exercício numa empresa dessa, você se indigna, fala, cara, não é possível. O mercado não pratica isso. Por que eu pratico? O mercado me traz isso. E é isso que a gente vê de maior valor que a gente tem aqui. A Consultibula, ela tem esse processo muito bem desenhado. Então, por quê? Como eu comentei, a maior parte que eu não lembro de ter nenhum CFO sentado na mesa discutindo com a gente com comparativo de mercado. Aqui a gente... Comparativo só interno. Só interno. Só na linha do tempo, só olhando o passado e não olhava para fora. E Sandro, quando faz um comparativo de mercado, não tem o viés de mercado, tem um viés contábil, às vezes só um viés financeiro. Né? Então, assim, Exato. o olhar, por exemplo, ele é um olhar muito enviesado. Né? Quando a gente... normalmente, isso que é muito legal, cara. E isso, vou colocar até um outro ponto, eu acho que isso, as carreiras de formação são muito ruins. Porque a gente forma só profissionais técnicos. Né? A gente não forma o profissional olhando o mercado, que tem a visão de mercado. Então, por exemplo, um administrador, ele não tem que ter um viés técnico, ele tem que ter um viés mercadológico. Um contador não tem que ter um viés técnico, ele tem que ter um viés mercadológico. Um engenheiro não tem que ter um viés técnico, tem um viés mercadológico. Quando eu falo mercadológico, ele tem que entender como é que ele se porta dentro do mercado. E aí, por ele ter, tecnicamente, algumas informações da formação dele, ele pode acrescentar coisa. Mas não vejo as carreiras, de um modo geral, tendo um viés de mercado. É sempre aquela coisinha, né? Tipo, preenche a planilha assim. Preenche a planilha assim. Você vai pro Exato. marketing, ó, é assim que faz uma arte, esses aqui são os conceitos padrão, no outro é sempre a mesma... Sempre uma beabá. Beabá. O cara não sabe nem onde vai chegar. Não sabe chegar. Não sabe nem onde vai chegar. Mas ele sabe preencher a planilha. Tem até uma que a gente fala de vez em sabe- quando, Rafa, que é assim, você perguntar para um dentista o que você precisa para ter sucesso, ele vai falar, você precisa de dentes brancos e alinhados. Exato. Né? Então cada um vai puxar pro seu lado. É isso. Mas você sabe que assim, eu tenho um paralelo com isso, cara, pra mim autoescola é o pior negócio que tem, né, no exemplo que o Nando trouxe, sabe? Por quê? Porque, cara, você vai pra autoescola, você fica metade das aulas que você tem aprendendo a fazer baliza. Quantas vezes você faz baliza enquanto você tá dirigindo? E aí os caras ficam fechando, os caras Mas, na cara, rua você que não precisa enxergam o retrovisor. você precisa da baliza para passar na prova. É para isso que você precisa. E hoje, quando você traz para a educação técnica, é isso. Você precisa aprender isso aqui para passar na prova. Mas na vida real, quantas vezes de fato você vai fazer a baliza? Cara, vai precisar fazer uma vez ou outra. Precisa saber? Precisa. Mas, cara, a gente passa das 20 aulas que tem, se eu não me engano, pelo menos 10, equivalentemente falando, você passa aprendendo a fazer baliza. Agora, a dirigir, a ir pra frente, a fazer uma boa curva, a olhar... Isso você não aprende. Eu acho que é onde o Fernando tá trazendo pra gente. Ô Rafa, eu fiz administração de empresas, MBA em controladoria e finanças, e eu só aprendi a fazer DRE fazendo com a consultoria. Depois que eu comecei a fazer consultoria. Até no teórico, mesmo em áreas específicas do conhecimento de finanças que eu me formei, cara, é só aquele teoricão lá pra você passar na prova, DRE, é aquele resuminho, você pôr no Google agora aí, DRE, você vai ver um monte de resuminho, todos iguais. Cara, aquilo não é DRE, não é aquilo DRE. É legal, você vai preencher, mas não vai saber ler. Não vai saber ler. Não vai saber ler. Coisa de fato saber ler, né? Inclusive, cara, eu tô pensando em fazer esse sistema que você trouxe aí desse cliente que você comentou o case lá em casa. O pessoal ir buscar as coisas lá na geladeira lá embaixo e trazer pra de cima. Ó, deixa eu só corrigir, senão o pessoal vai me criticar. Aquilo não é DRE gerencial, tá? Exatamente. Boa. Certo? Não é Boa. DRE gerencial, que você pode fazer todas essas análises que a gente tá falando aqui. Aproveitando para lembrar o pessoal aí que tá os nossos ouvintes, entre no nosso Instagram, @consultingblue. Lá tem vários posts bem legais. No nosso blog também, do nosso site, consultingblue.com.br, você vai lá na abinha do blog, tem várias matérias super pertinentes de gestão empresarial,
cultura, endomarketing, finanças, área comercial, tem um pouquinho de cada assunto. E aqui, você está assistindo a gente no YouTube também, não esquece de se inscrever no canal para receber o sininho ali quando a gente publicar outros assuntos interessantes como esse. Lembrando aqui, né? O Fernando contou de alguns cases. Ele teve um case também que marcou bastante, né? Esse já era uma rede de lojas de varejo, faturando ali 1.200 bi. Isso aqui já tem, acho que 9 anos, esse case. E aí legal, a gente fez o diagnóstico, entrou, viu, pô, os caras não tem DRE, cara, com esse tamanho. Não tem DRE. Tinha 16, 17 lojas na época. E não tinha DRE. Vamos fechar DRE, vambora. Vamos fazer o primeiro DRE dos caras, já vamos gerar valor, né? Legal, já vamos entender ali os problemas. E aí não tinha registro financeiro. Contas a pagar e receber de cada loja, tinha uma agenda para cada loja. Pensa nisso daí. Aí. E cada loja tinha uma pessoa para contas a pagar, que ela controlava na agendinha. E dali da agendinha, ela fazia os agendamentos e pagava. Legal, foi um processo um pouquinho demorado, mas a gente fez ali o primeiro DRE da rede, né? E a gente descobriu, né? Na média, o varejo hoje, ele tem 2% da média de lucro líquido. Você pode olhar na APAS, né, a média do varejo brasileiro é deixar 2% de lucro líquido. Então, a gente tinha, quando a gente fechou a primeira vez, a gente fazia os gráficos do lucro líquido por loja, porque quando você tem uma rede, você não pode mais olhar, né, uma ferramenta ali que vai ficar muito complexa. Então, a gente transforma tudo em gráfico, tudo em indicadores, né, comparativo, não só contra o mercado, mas também contra as próprias lojas. Né? Então, a gente tinha loja dando mais 9% e loja com menos 5%. E ele não conhecia quais eram as lojas dele que dava prejuízo, porque ele não tinha, né, o DRE por loja. Ele sabia que no bolso dele sobrava dinheiro. Pô, é uma rede de 1,2 bilhão, o cara sobra a grana. Geralmente o cara não se preocupa com fluxo de caixa, o cara não se preocupa com DRE. Pra que eu vou olhar se tá sobrando grana? Só se preocupa assim, quando sangra, né? E sangra, fala, caramba, mas como que eu faturo 1,2 bi, né? E não vejo dinheiro? Porque assim, o que eu vejo muito aqui na consultoria, assim, é o pessoal chegando, cara, a pessoa chega, né, do Sandro, sobretudo, e fala, tenho problema no meu comercial, porque o meu comercial não vende. Ou, não, tenho problema na minha produção. Tenho problema... O cara chega e fala, por isso que aqui a gente não faz projeto sem ler DRE, né? Porque às vezes as pessoas, elas têm a sensação, elas olham ali e falam, cara, o problema tá ali, o problema tá lá, porque meu vizinho falou, porque... É quando você põe no DRE, já aconteceu, não aconteceu? Assim, meu problema tá no comercial. Você vai ver, cara, o problema tava lá na produção, não tinha nada a ver com o comercial tava dentro, né? Acho que tem uns cases legais pra contar disso daí. Vocês podem comentar esse tipo de situação? Tem bastante, Rafa, bastante disso daí, cara. E realmente, às vezes o cara... E é uma armadilha, tá? Uma forma da gente enxergar, a gente tem uma na verdade, assim, varejo, né? Se for pensar em varejo mercado de varejo, fábrica que vende para varejo, etc., normalmente são margens muito espremidas, né? Então você vai encurralando, né? Então, normalmente as fábricas, elas não conseguem, né, entender esse mecanismo, né? E como é que eu precifico, como é que a gente tem esse método de enxergar. E aí você começa a analisar a DRE, você começa a analisar esses históricos, né? E você começa a perceber que em linhas gerais, né, fora alguns mercados, você tem DREs com EBITDAs muito, muito ruins. Então, a gente dá um case aqui na indústria de alimentos, né? Você pega a indústria de alimentos de commodities, por exemplo. Cara, se você não olhar ali com vontade de olhar ali o DRE praticamente semanal e depois fechamento real mesmo, mensal, você perde a mão. Né? Então a gente tem muito cases nessa linha. Empresas, por exemplo, que tem elasticidade até, que você tem bastante margem, que indústrias, por exemplo,
de usinagem, indústria, né, de metalúrgica de modo geral, ela começa a se perder muito no estoque, ela se perde muito na parte de operação, né? Então, e aí você vai olhar, daí reflete tudo isso em custo, né? Então a gente tem cliente que tem problema, e você não precisa nem ir lá na fábrica, você já sabe que tem problema e assim por diante, né? Tem um case recentemente que é um cliente que é lá do sul. A gente estava brincando, acho que foi ontem, eu acho, foi anteontem, o tempo médio de entrega dele é de 25 dias, 20 a 30 dias, né? 25 mais ou menos, né? Aí eu falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. 25 dias, cara, tá quase eu pondo o pedido, trago da China, cara. 25 dias de transit time é inviável, cara, não tem como. Acabou essa brincadeira, né? Tudo quase commodity. Então assim, não tem jeito, né? Você olha o DRE do cara, é lógico que ele vai estar exprimido, é lógico que ele vai estar ruim. Por que é lógico? Porque a operação do cara, ele é tão lenta, que está improdutiva. Então, assim, quando você olha o DRE, e o segredo aqui é olhar custo. Porque assim, cara, vendas e logística, ele tem um comportamento, cara. Não dá pra você falar assim, cara, a minha área de venda vai ter uma despesa de 50%. Não existe, você morreu, tá morto. Não cabe. Né? Então você sabe que é de 10 a 15, às vezes um pouquinho menos, mas você tem... Muito agressivo, um pouquinho mais. Um pouquinho mais para depois, mas não pode passar de 15. Ah, mas eu vou fazer 20. Cara, se você tiver margem pra caramba, beleza. Agora, não tem elasticidade, não comporta isso. Geralmente, né? Só empresa de tecnologia, né? Sim, vamos tirar só uma exceção de empresa de tecnologia que tem aí inverte. Aí o comercial, né? Vai ser o aí a operação é bem pequenininha, né? Então aí empresa de tecnologia, aí sim, você tem um grande investimento de escalabilidade, né? E aí a operação ela é baixa devido à tecnologia, né? Mas fora isso, não tem milagre, né? Então, o grande segredo é analisar custo, entender como é que a operação está se dando, né? E aí, quando você pega esses cases que a gente vai observando, cara, você olha ali, tem material, né, a mais de 40%, 50%, 60%. Né? Tem mão de obra mais de 15%, mão de obra direta. Você fala, cara, é uma operação lenta, é uma operação ruim. Ah, mas como é que você sabe? Cara, tenho certeza que o estoque está ruim. Tenho certeza que tem desperdício. Tenho certeza que a fábrica é lenta, ou a separação é lenta, ou qualquer coisa é lenta. Aí pega o episódio anterior nosso, falar de cultura organizacional. Então, ou seja, a cultura organizacional da empresa permite a lentidão. A cultura organizacional da empresa permite que você entregue lento. E aí o que acontece? As pessoas não entendem que a velocidade traz resultado. Às vezes você tem, que é interessante, mais um case aqui trazendo, intuitivo, né? A gente está falando das coisas intuitivas, de vender mais. O que é intuitivo, normalmente, dentro da cabeça que a gente tem? Fala assim, cara, 50 centavos é menor que 1. Sim, matematicamente falando, né? Então aí você olha ali, pô, o cara tem uma margem em tese maior dos 50 centavos do que de R$1 se você compra de matéria-prima. Óbvio, né? E você olha ali que o DRE do cara não está fechando. Vai tem alguma coisa estranha. Vamos bater o olho então no estoque. Olha que coisa louca. A gente tem inclusive um cliente, né? Alguns clientes nessa situação. O cara, ele ele olhou só um quesito para tomar decisão em compras. Então ele falou, cara, 50% é metade de 1, então, portanto, é mais barato. Então eu vou comprar 50%. Só que ele só esqueceu que ele importou um container. Ele só esqueceu que ele tem que colocar esse container no estoque. Ele só esqueceu que ele teve que aumentar o galpão dele, ou seja, tem um custo adicional de aluguel que ele não colocou nessa conta. E que ele esqueceu de colocar o risco do dinheiro importando o container. Fizemos uma conta. Então, vamos comprar aqui localmente? Vamos comprar aqui local. É mais barato do que todo esse. Cara, R$1
é mais caro do que 50 centavos. Então, vamos fazer a conta então. Vamos fazer a conta do carregamento, vamos fazer a conta do aluguel, Do seguro, do transporte. Vamos fazer toda essa conta. Vamos comprar zero agora. Vamos comprar. Eu vendi, eu pego e compro na hora. Não vou ter estoque meu é zero. Meu estoque é zero. Eu vou comprar só para fazer o processo de fabricação e reposição. Deu margem. Deu lucro bruto. Comprando mais caro. Olha que loucura. Então, o mecanismo de análise do DRE faz com que, sem você estar presente na empresa, olha que interessante, cara. Se você entender esse mecanismo, você não precisa estar na empresa. É lógico que, né, precisa realmente ir investigando, mas ele te mostra, de fato, cara, aqui tem problema. Não sei o que. Talvez seja, né, mas temos um problema e é sério. Então, olha às vezes R$1 pode ser mais barato que 50 centavos, dependendo do caso. Então, e neste caso, a gente colocou na planilha, e simulando, falou, cara, é muito mais barato. É que o DRE, né, pra mim, assim, se eu pudesse dar um nome pra ele, assim, é aquela coisa que desafia o senso comum. É o desafio o senso comum. Com o case que o Fernando acabou de contar. No geral, se a gente for colocar, as pessoas só querem vender mais. Elas buscam. Na consultoria, bate na porta. O que é o problema? Eu preciso vender mais. Eu preciso vender mais. E não necessariamente você precisa vender mais. Para ganhar mais dinheiro. Né? Às vezes você é uma troca de processo. Porque o lucro bruto, né, a entrada bruta, ela pode até subir, mas se você não tiver a margem ali dentro do EBITDA e fazer isso ser viável dentro do mercado, cara, você pode vender 1 trilhão. Aí no final do mês você vai ter lá R$10. Se fecha no menos um, eu prefiro ter menos um de 50 mil do que menos um de 1 trilhão. Concorda? Lógico. Então eu acho que assim, o principal ponto quando a gente vai pro DRE é que ele mostra pra gente que esse senso comum de necessariamente vender mais nem sempre tá certo. Eu colocaria dessa forma. E também a importância do DRE dentro do jogo, acho que a principal palavra é realmente ter um diagnóstico, um mapeamento real da empresa. Porque quando a gente entra como consultoria, cara, se a gente não souber onde atuar, quando atuar, em que ordem até, dependendo, atuar, a gente vai tentar resolver 7 problemas ao mesmo tempo e no final a gente não vai resolver nenhum. E no final a gente ainda vai descobrir que dos 7, nenhum deles era um problema. O problema, na verdade, estava lá do outro lado da empresa. Por quê? Por isso que a gente sempre fala, cara, primeiro passo para poder começar uma consultoria, DRE. A gente pega, olha e fala assim, cara, muito provavelmente o seu problema está aqui. E você sabe o que é interessante? Isso a gente já debateu isso, Sandro, várias vezes, né? Como, aí falando um pouquinho, saindo um pouco, né, desse ponto do DRE, mas como que a gente consegue, né, estruturar uma área comercial, né, partindo da premissa que eu tenho que vender mais, né? Então, assim, a gente tem várias consultorias, tem várias empresas, não é o caso aqui de criticá-las, mas assim, ou o próprio geração de demanda através do marketing, né, muito loucamente, a gente, como é que a gente parte da premissa que eu preciso vender mais, né, desta maneira, ok? E normalmente, quando a pessoa está querendo vender mais, o problema não está necessariamente na área de vendas. Às vezes sim, às vezes tem sim coisas simples, melhores e tal, mas assim, eu vou até chutar um número aqui, 90 e tantos %, né, do problema de vendas não está em vendas necessariamente. Sim, você ganha, como qualquer operação ruim, seja na entrega, seja em vendas, lógico, fazendo meta, fazendo indicador, lógico que melhora, mas normalmente a destrava, ela não está ali. Ela não está ali, cara. Ela está realmente em entender estrategicamente como é que é o meu posicionamento, entender como é que a gente tem os canais de venda, como é que esse produto se conecta
com o que você está vendendo. E assim, e aí você está. Não, se eu vou colocar mais vendedor, mais processo. Mais. Entendeu? Então, assim, o DRE ele desmistifica muita coisa. Então assim, na nossa metodologia, que foi o que o Rafael falou, ele tem razão. Cara, é inconcebível a gente entrar numa área como. Ah, Fernando, vamos só fazer comercial. Perfeitamente, vamos só fazer comercial. Mas para eu fazer comercial, amigão, começamos com o DRE. Eu quero ver o DRE. Eu quero ver o DRE. Mas é comercial? Não, sim. A gente entra numa área de resultado. Né? Porque não é área de vendas propriamente dito. Tá certo? Então eu preciso vender mais. E assim, às vezes o fator de vender mais, às vezes, ele não está necessariamente em alocar um processo melhor de vendas. Às vezes, e normalmente acontece, a gente tem um processo, às vezes de margens espremidas em alguns pontos, e que você não adianta você ficar querendo vender mais aquele tipo de produto. Né? Então, normalmente as empresas que têm esse diagnóstico, né, se eu vender mais, eu melhoro o resultado, são as empresas que mais naufragam, né? Porque pensando em níveis práticos, né, é muito mais simples você resolver problema interno do que você resolver problema externo. Você não tem tanto controle, né? Você não tem 100% do controle. Como é que eu vou vender mais? Porque eu tenho, depende do cara para comprar. Exato. Agora, internamente, não. Eu consigo ter margem, eu consigo redimensionar as coisas. E para isso que, quando a gente discute muito o como fazer, né, como a gente responsavelmente a gente estrutura, a gente tem muito claro na cabeça que se a gente não tiver esse instrumento que mostra para a gente, né, o resultado, seja ele seja uma análise, mas o vendedor tem que analisar DRE? Ele tem que aprender a fazer isso. Né? Ele tem que ter, lógico, a parte técnica, como o contador também tem que fazer, como todo mundo tem que ter, mas ele tem que ter entender o porquê que ele tem que vender aquele mix de produto. Uhum. Não adianta vender Coca-Cola só. Mas eu vou vender Coca-Cola. Então, aí até eu vendo. Se tiver preço, e a Fanta? Aí arrebenta. E a Fanta Uva? O lucro está na Fanta. Você e água usa a com Coca gás, para puxar a venda. Né? Então, assim, esse é o trade-off, né, cara? Porque, assim, é muito simples você fazer efeito manada. Não precisa de vendedor. Não precisa de empresa para isso. Efeito manada, qualquer um faz. Até essa empresa do Sul, Fernando, que a gente falou semana passada, ele tem grandes contas, grandes clientes, né? Ele vende para distribuidores. E você sabe, vender para distribuidor é o distribuidor que vai vender para o cliente final. Evidente. E assim, ele tem também a possibilidade de vender para o cliente final. Só que ele explora muito pouco esse canal. E nisso ele está vendendo para alguns poucos distribuidores. Né? E ali ele está preso dentro dessa casinha. Né? E aí você vai olhar lá no DRE dele, a matéria-prima dele está custando 70%. Né? Já não é porque ele paga caro, é uma commodity. Ele compra aço, ferro, enfim, commodities. Mas o preço de venda dele é baixo em relação ao percentual. Né? Então ele tem lá 70 e tantos % de matéria-prima. Como que a gente vai baixar isso daqui? Com uma estratégia comercial. Não é só o pessoal de vendas que deveria ter. Se matar para vender mais. Não. O pessoal de vendas vai continuar vendendo para os distribuidores, porque é o canal que eles definiram como canal principal, exploram. Agora, chegar no cliente final, essa venda do cliente final torna a matéria-prima dele não 75%, mas na casa dos 55%. Porque o preço de venda, né, é maior. Uhum. E isso daqui vai acontecer o quê? Se eu vender 50% de cada canal, né, as margens vão se encontrar, então eu vou ter ali 60 e tantos por cento. Pô, já viabilizou a empresa. Perfeito. Se ele vendesse então só para cliente final, pronto, seria o melhor dos mundos, mas também ele vai encolher a empresa, porque ele não tem tanto volume. E é o que a gente fala, né? É assim, aí que a gente começa a entender, por exemplo, quando a gente começa a discutir gestão, né, de segmento de cliente, né? Eu vou ter cliente que são contas-chaves. Esse segmento eu quero volume, né? Eu não posso ter prejuízo. Mas esse segmento eu quero ter volume. Né? Eu vou vender por volume. Por quê? Porque isso vai me ajudar a pagar conta de várias coisas. Esse segmento aqui, cara, eu tenho que ter margem.
Eu vou buscar margem. Esse segmento aqui, ó, eu vou buscar a distribuição, não sei. Eu acho que Mas isso eu vale tenho não que só para ter segmento, isso. mas linhas de produto Linha de produto também, mesma coisa. exatamente. Se Portfólio. o item tiver uma margem nominal de R$1 e você vender 1 milhão desse produto por dia, cara, tá beleza. Tá beleza. Tá beleza. Né? Então, eu acho que é esse equilíbrio. Porque acontece muito também nesse jogo, assim, da pessoa vir e falar assim, cara, eu não sei como o meu concorrente consegue vender esse preço. Porque olha aqui, ó, custa tanto e eu fiz isso e eu tô vendendo a R$10 e o meu cliente tá vendendo a 5. Não é possível. Esse cara tá fazendo tramóia, esse cara... Quando você vai pegar o DRE do cara, né, Fernando? Você fala assim, mas cara, sua folha tá totalmente fora, seu processo tá totalmente fora, A sua estratégia de exploração de canais está fora. Né? Então, só que assim, na cabeça do cara aquilo é impossível. Eu acho que essa luz que o DRE traz, né, de você olhar e sobretudo atacar o ponto certo. E não ficar achando que o problema está no seu concorrente, o problema está no seu financeiro, quando o seu problema está em outro lugar. E o que é legal a gente tem que pensar que o DRE ele é um instrumento matemático, porque ele traz número, né? Então ele é uma ciência exata, ou seja, a partir do momento que você classifica certo, né? Exato. O número lá, melhor dizendo, o número lá é uma ciência exata. A classificação não é uma ciência humana, uma ciência, né? Uns podem classificar diferente do outro, inclusive isso não está exatamente, não é errado, exatamente, ou seja, e isso que é legal, né? Porque você traz um processo econômico e o processo econômico ele é humano, né? Então a ODRE, o que só traz para a gente em termos exato é o número concreto. Daí para frente tudo é uma ciência humana, tudo é uma análise humana. É isso que é interessante. E por ser uma ciência, a economia é uma ciência humana, e ele traz economicamente a análise da empresa, uma microeconomia, não macroeconomia, pensando na economia em geral, você consegue, a partir de elementos humanos, tirar algumas conclusões. E o que dentro dessa discussão que nós estamos tendo aqui é relevante? Você consegue humanamente simular cenários exatos. Então eu vou trazer alguns exemplos. Falamos aqui de canal, falamos aqui de portfólio, falamos aqui de produto. Com a métrica correta do DRE, eu extraio um orçamento que a gente consegue fazer o quê? Simulações, né? Que é o que o Sandro falou. Se eu vender tanto, vai lá e simula. Quanto que eu seria precificado? Qual que é o meu volume ideal? Aí você começa a olhar dentro do resultado. Quanto que tais? Quanto que eu mudo, por exemplo, se eu simular um outro tipo de forma de entregar? Quanto que eu posso ter lá no fim? Ou seja, você consegue extrair de uma forma matemática, um modelo matemático, né, trazendo mudanças, obviamente, no canal, mudanças humanas, né? Eu preciso mudar a forma de fazer, senão vai dar o mesmo resultado, né? Eu preciso mudar a forma de fazer, só que o que é legal é um instrumento que você pode simular. Então, vamos dizer que eu vender, que nem você deu o exemplo, Sandro, 50% para o cliente final e 50% para o meu distribuidor. Vou manter a mesma coisa. Ou seja, eu olhar para a minha estratégia e falar assim, cara, agora eu vou ter um investimento de tanto, eu vou continuar vendendo para o meu distribuidor, mas eu vou ter um investimento de tanto, vai lá e simula o investimento, tá? E eu vou começar agora a atacar, minha meta agora é realmente começar a vender no meu cliente, certo? E você vai simular ali. Cara, há tanto tempo, quanto que eu vou ter real, aí você pega o número real, quanto que de fato eu vou ter de matéria-prima. Nossa, saiu de 70 e tanto para 60 e pouco, meu. Simula. Quanto que eu vou ter de fato de investimento para chegar nisso? Eu vou ter que... que eu acho que devo demorar 1 ano e meio. Mas, cara, depois de 1 ano e meio, você começa a ver uma curva que era uma curva que vai subindo ou vai piorando a sua margem, seu custo vai subindo, ele começa a ter um ponto que, né, que você consegue equilibrar e a partir daí vem um processo de queda do seu custo. E aí você tem o seu nível de investimento, ele começa a normalizar e começa a ter um processo de queda também. Então, no início, eu tenho um processo de investimento, você pode simular isso.
né? A um determinado momento eu começo a ter aquele faturamento aumentando para outro tipo de segmento ou para outro tipo de canal, e em um determinado momento eu vejo a queda de custo e eu tenho uma normalização percentualmente falando em termos de investimento. Isso tudo é um modelo matemático. Frente ao quê? Ao modelo humano. Isso que é e as pessoas de uma certa maneira não entendem esse processo, né? Que a gente brinca, cara, se você continuar fazendo as mesmas coisas, matematicamente ele vai dar o similar. Ele tem um comportamento, por isso que os algoritmos, por que tem essas big techs? Porque ele estuda o comportamento humano. E todo mundo tem um processo comportamental, né, dentro de um grupo, dentro de uma lógica semelhante. Por isso que eu tenho que ter. E aí eu traduzo um processo matemático. Senão não teria um processo matemático. Né? Então, eu tenho um comportamento estudado que estatisticamente eu trago algo. O DRE traz para a gente. Ou seja, eu tenho que inferir algo humano para mudar algo dentro daquela curva que vinha, sei lá, ou subindo ou descendo, seja ela, se é custo ou se é margem. Eu tenho que mudar, obviamente, eu tenho que simular coisas. Cara, se eu continuar vendendo para distribuidor, eu vou continuar semelhante. Posso abrir 10 distribuidores. O que vai mudar ali no percentual de matéria-prima? Quase nada ou, né, 0, nada. Se eu continuar triplicando a minha venda no distribuidor, o que vai mudar na matéria-prima? Praticamente nada. Né? O que eu vou, talvez, alguns índices que são fixos até, né, de mão de obra, etc., deve ter uma melhora. Mas, de um modo geral, grandes resultados eu não vou ter. Agora, à medida que eu mudo a tendência da estratégia, ou seja, vou vender mais para cliente final, vou mudar o portfólio de produto, enfim, aí você vai começar a fazer a simulação, aí sim você vê resultado. Ou seja, começa a fazer coisas diferentes, testadas, certo? Em que você vai percebendo que naturalmente esse processo vai mudando, ou melhor, natural não, mas você vai conseguir até simular partindo numa boa base de DRE. Uma boa base. Eu acho que essa que é a mágica do DRE, né, o Fernando e Rafael. Você conhece o passado, futuro, entende né? seus problemas e com isso você consegue projetar um futuro melhor. Né? O DRE é de hoje para trás, é o passado. Budget, o orçamento empresarial, é de hoje para frente. E aí é o que o Fernando falou. Daqui eu conheço isso, a gente consegue projetar. Né? Consigo projetar todo o investimento que vai ser feito, quando que ele vai dar resultado, como que minhas vendas vai se comportar, como que eu vou comprar matéria-prima. Tudo isso pode virar meta da equipe. Né? Então, o DRE ele tem esse poder de movimentar toda uma empresa. Né? De gerar, cara, em cada departamento. Né? Ele é super estratégico, cara. Estratégico. Se você não tiver mais nada e tiver só o DRE na mão, cara, você consegue controlar grupos de empresas até a distância. Se souber fazer leitura de DRE, você consegue sim. E até por falar em leitura de DRE, o que eu tinha falado ali, né? Eu fiz administração, MBA em controle de finanças, não aprendi o DRE como a gente usa hoje, né? E o empresário, Fernando, você que na prática, né, tá ali com a equipe de consultores implantando DRE no dia a dia. Um empresário que não tem o DRE na empresa dele, aí vai lá, Fernando foi contratado para fazer o DRE. Em quanto tempo esse cara sabe fazer a leitura e tem um DRE dele pronto no negócio? Ô Sandro, depende do tamanho da empresa e da complexidade da empresa. Tá? Mas em linhas gerais, cara, de 2 meses a 3, você tem que ter condições de ter um bom instrumento, a não ser que você tenha muito problema de classificação, de juntar informações, tá certo? Mas dentre 1 mês a 3 meses, você é capaz de você ter um instrumento desse, né, e começar um processo de aprendizagem. Né? Então, perfeito. Assim, o cara não precisa fazer um MBA, então, em gestão não financeira para entender de um DRE. A gente consegue formatar dentro do padrão de mercado e fazer com que ele já consiga entender, e a gente dá realmente faça análise para ele. Lógico que é um processo, né? Você não consegue do dia para a noite, tá? Né? Porque é um conhecimento novo, né? Mas com certeza ele vai começando a entender e desmistificando esse processo de DRE. Tá, e você tem alguma automação, alguma coisa que hoje é plug and play, que a gente já tiver tudo certinho, a gente consegue plugar ali alguma tecnologia que vai buscar nos bancos de dados e dar um DRE pronto pro cara, Fernando? Tem sistema, a gente tem sistemas, né, que consegue fazer algo bem mais prático e rápido, né? Acho que cada vez mais a gente tem que automatizar, né? A gente tem sistemas próprios, sistema de parceiros, né?
tem o tradicional planilha, né? Mas de qualquer modo, acho que quanto mais automatizável isso, mais confiável vai ficando. Confiável fica, exato. Né? Sempre que a gente fala que a gente vai depender de planilha, já dá até um arrepio, Exato. né, cara? Porque planilha vai romper o arquivo, a gente perde, usa a versão que não é a última Você abre versão. aquele, já que aparece aqueles div que você fala, meu Deus do céu, Nossa acabou senhora. aqui. Né? Então sempre que pode, cara, dentro do sistema ali muito confiável, é o melhor caminho. O que eu acho muito legal aqui do nosso modo aqui de implantar da Consulting Blue, né, que a gente tem ali já todo um esquema para auxiliar você a implantar, né, auxiliar você a trazer isso para a realidade e conseguir realmente entregar, né, um material muito consolidado e também trabalhar essa análise junto com você. Então, assim, como o Sandro falou, não precisa de uma MBA para fazer isso. Hoje a gente tem soluções muito bem estruturadas para trabalhar isso de uma forma que cabe no seu dia a dia, que cabe dentro da sua rotina para fazer isso. A gente já tem metodologia implantada, metodologia feita passo a passo, por isso que a gente consegue tornar toda essa lógica como um produto que faz sentido para o mercado e para você também, imagino que esteja assistindo, tiver interesse. A gente falou bastante aqui de empresas de bilhão, de milhão, né? Mas nesse processo de TDRE, é óbvio que é para qualquer tipo de empresa. O cara que fatura 1 bilhão ou quem fatura 10 mil reais, uma microempresa, uma pequena empresa de 50 mil mensais, por exemplo. Como que você está implantando hoje nessas pequenas empresas, Fernando? Ô Sandro, a automação, né? Acho que cada vez mais a gente precisa ter bastante tecnologia, independente do tamanho da empresa, né? Hoje não é o que você falou, né? O DRE ele não é particular das grandes. A gente falou de bastante de BI, tá? Todas elas precisam ter DRE. E a gente tem aqui dentro da Consulting Blue um processo de tecnologia, metodologia dentro de tecnologia de sistema, em que consegue fazer e consegue atender qualquer tipo de tamanho de empresa, qualquer tipo, desde MEI até empresas de BI. Né? Então, com a mesma qualidade, com o mesmo jeito de se olhar, né? Com o mesmo padrão, que a gente falou aqui bastante, né? E isso torna, a tecnologia tornou um efeito competitivo. Né? A gente consegue, antigamente isso não era possível, só as grandes detinham as principais tecnologias e, portanto, talvez os principais DREs ou instrumentos de análise, talvez só as grandes mesmo detinham esse poder e velocidade de fechamento. Né? Hoje não. Né? Hoje a Consulting Blue tem metodologia capaz de fazer um DRE tão rápido de uma MEI, por exemplo, e tem pacotes que conseguem fazer isso e com análises avançadas que a gente traz das empresas super grandes. Né? Então, a vantagem que a gente consegue é ter uma velocidade através da tecnologia, né? Por isso que a gente conseguiu trazer preços super acessíveis para essas pequenas e médias empresas. E o que é vantajoso, a gente consegue trazer know-how, né, de empresas grandes, trazer análise de empresa grande. Então a gente conseguiu conectar as duas pontas, né? Ou seja, análise de grandes empresas com pacotes, com formatações a preços que cabem no bolso da pequena empresa, do pequeno empresário. Isso só é possível com tecnologia. Com tecnologia. Assim, né? Você tem o ser humano que precisa fazer análise, formatação, etc. Mas sem a tecnologia nesse meio, você não consegue escalar, você não consegue ter melhores desempenhos de produtividade. Né? E lembrando que o objetivo de um trabalho desse não é ter um DRE, é ter gestão financeira. Exatamente. É ter poder estratégico de tomar decisões com base em informações gerenciais, né? Então é isso que é o legal. Você traz um mundo completamente diferente. Você sai do achismo, né? E sai para uma tomada de decisão, né, informada em dados. Isso, cara, muda a vida de qualquer empresário, né? Muda a vida de uma empresa, traz muito mais produtividade para as equipes. Né? Você consegue criar metas para as pessoas, porque você conhece até onde você pode chegar, onde você já chegou e onde você consegue chegar baseado em números de mercados, né? Então assim você vai desdobrar metas, criar planos melhores, né? Então
essa clarificação, né, da estratégia e dos números, ela tem um benefício gigantesco, né? Você vê sua empresa por uma outra ótica, né? Você realmente começa a enxergar o que é a tua empresa, de fato, né? Que não é uma coisa que você compra matéria-prima por um preço X e vende por 2X, por exemplo. Entre o X e o 2X tem um baita caminho. Quando você coloca isso no DRE, você enxerga de forma muito clara a tua empresa. Você olha e fala assim, isso aqui é a minha empresa. Perfeito. Minha empresa não é um prédio, minha empresa não é... É também, né? Mas, sim, mas o que faz minha empresa acontecer é isso aqui. Com esses dados na mão, você pode estar viajando lá no Japão, lá na China. Se você tiver com esses dados na mão e souber ler, você tem controle da tua empresa. Você sabe assim, está acontecendo isso na minha empresa. Deixa eu colocar alguns exemplos interessantes, não só nosso aqui, mas de algumas marcas que são abertas ao mercado, então é possível a gente discutir, né? Saiu recentemente o demonstrativo, né? Todas as informações aí do McDonald's, aqui a área Brasil, né? Então, vamos falar especificamente Brasil. E olha que interessante, né, cara? Quando a gente começa a falar assim de universo de um mecanismo, né, já de grandes empresas, né, a conclusão que se chegou é que a loja em si dá menos resultado que a locação, franquia, né? E locação. A locação. Eles se tornaram locadores, né? Então, olha que interessante, né? Quanto de EBITDA gera uma loja de, né, se for lá, quanto de EBITDA gera de quando vai fazer da operação, né, X. E a hora que você vê o montante e é muito maior, é quase o dobro em termos de resultado, são os royalties que são pagos, ou seja, para o McDonald's é muito melhor isso para o franqueador, né? No caso do McDonald's, é muito melhor você franquear e alugar, a fazer o processo de aluguel, do que você operar a loja. Então, assim, esse instrumento do DRE te traz essa sabedoria, né? Então, à medida que você fala, cara, eu vou ser uma hamburgueria, né? Vou ganhar X de grana. O McDonald's diz, amigão, para você ganhar dinheiro, não é no hambúrguer. É no prédio. É no prédio. Cara, então, eu assim, achei isso aí sensacional. Saiu esse balanço. Então, olha que interessante, né? Então, a gente... o produto ou serviço... É isso que a gente tem que entender, né? E a gente sempre fala sobre isso, né? É só um meio de troca financeira, né? Então, dependendo da forma com que você estabelece a troca financeira, você consegue ter plataforma de resultado melhor ou não, né? Então, o McDonald's é um exemplo disso, né? A gente tem clientes na área de concessionária, né? E assim, pô, aí tava discutindo, cara, tem mercado que se você não consegue ter crédito, o mercado ele para, né? Mercado de imóvel, mercado de automóvel, tem mercados que vivem, necessitam de crédito. Se todo mundo pagasse carro à vista, ia ser um caos. Esse é um caos. Esse é um lugar caos do mundo isso acontece. Mas se todo mundo, sei lá, por algum motivo no mundo, todo mundo se conscientizou e falou, vou guardar o dinheiro e vou comprar carro à vista. O mercado de venda de carro, ele ia água abaixo. Ou ele ia ter que se modernizar. Ia ter que mudar inteiro. Todo modelo de negócio ia ser diferente. Exatamente. Todo modelo de negócio. Então, a gente, né, discutindo de alguns cases, né, que acho que são interessantes frente aos resultados e demonstrativos, né, o mais importante que a gente comentou é essa avaliação vertical das linhas, né, do plano, e o que é importante, o quanto eu consigo abstrair do meu negócio e fazer coisas diferentes, né? A gente deu um dado aqui que o Sandro colocou, do distribuidor para o cliente final. Eu estou fazendo algo diferente. Às vezes coisas sutis, né? De repente eu saio de um distribuidor e indo para o cliente final, ou para o consumidor. Parece sutil, mas a hora que você simula no DRE, você vai ver que você vai ver o quanto a isso vai fazer diferença brutal do resultado. Né? Exato. Bom, até para a gente finalizar aqui, então, eu queria deixar até um outro insight aqui que eu acho que é bem legal também em relação ao DRE, a transparência que ele traz na relação societária numa empresa.
Né? Você tem uma empresa que tem 2, 3, 4 sócios, né? Um está à frente do negócio administrando e outros não sabem o que está acontecendo, não sabem para onde vai o dinheiro da empresa. Cara, pô, a gente faturou 1 milhão e a empresa não dá lucro, o que acontece, né? Então é a ferramenta que vai demonstrar também aos demais sócios, demonstrar a investidores, né? Demonstrar a bancos também qual que é a capacidade de geração de lucro da empresa para você tomar um dinheiro mais fácil, com menores taxas de juros. Então o DRE, cara, é só vantagens, né? Eu diria, por isso que a gente sempre fala que é o principal instrumento de gestão, e não é porque é da boca para fora, não é porque realmente é. Né? A quantidade de decisões que você consegue tomar em cima dele, o benefício que ele traz à transparência. Né? Então é inquestionável, né? Numa empresa de 50 mil, de 1 milhão, de 1 bilhão, todo mundo tem que ter DRE. Perfeito. Tanto que a gente só faz, né, consultoria, esse tipo de trabalho a partir do DRE. Exato. Quando a gente começa um trabalho, óbvio que a empresa não tem DRE ainda, então é a gente que vai fechar esse primeiro DRE dele. Mas o rock and roll mesmo, a estratégia, o que vai ser feito exatamente, ele começa quando a gente tem o DRE na mão. Perfeito. Correto, Fernando? Perfeito, perfeito. E é legal que quando você está falando isso, a gente sempre tem um marco zero, né? O marco zero realmente é o primeiro fechamento. É o primeiro fechamento de Primeiro DRE. fechamento de DRE, né? E nem Então, sempre ele é tão confiável, mas é melhor Sim. você ter um DRE que tem 90% de confiabilidade do que não Do que ter não ter nada na nada. mão. Você Perfeito. não consegue tomar decisão nenhuma. Ô Sandro, só esse ponto que você comentou, e aí para quem está assistindo, isso é perfeito. Porque às vezes é melhor ter um instrumento que não é tão preciso, mas que te dê alguma coisa, inicie um processo de análise. Lógico, ele tem que ter formatado correto, não pode ter absolutamente o erro, né, grosseiro, óbvio, né? Estamos falando de um erro de, né, não ter uma assertividade de 90%, etc. Melhor do que isso, do que a gente não ter absolutamente nada, não ter nenhum número que você possa falar quanto é, não sei, nada, né? Então a gente se depara isso no mercado. Não, mas eu quero perfeito. Cara, se você quiser o perfeito, você não sai do lugar. Não sai do Não lugar. sai do lugar. O bom é né? inimigo do ótimo, né? Sempre aquela Exatamente. máxima. Ou seja, lógico que não pode estar horrível, né? A gente não pode né, sem 0 e 80, né? Estamos falando de algo intermediário aí, né? Então, se eu tiver uma precisão de 80 às vezes, já sabemos que tem um erro de 80. Tem uma precisão de 90. Legal. E eu vou perseguir o 100. Agora, se eu partir de 0, você não E é uma precisa ferramenta chegar, viva, né, Nando? Exato. No final das contas, é uma ferramenta viva que, conforme você vai abastecendo ela mensalmente ali, vai fazendo o trabalho dela, ela vai ficando cada vez mais coerente. Exato. Em cima disso. Porque a gente pode pegar um cliente aqui que, no mês que a gente pegou aquele cliente por algum motivo, sei lá, tava todo mundo falando que era legal ter camiseta preta e meu cliente vende camiseta preta, o cara estourou de vender. Exato. Né? Daí a gente pega também um recorte um pouco fora da curva, sei lá por qual motivo que também externo possa acontecer. Então o DRE é muito mais do que uma entrega assim, tá aqui para você e mensalmente você vai olhar aquilo ali e falar, essa é a minha empresa. Ela é uma ferramenta de contínua evolução. Evolução. Todo mês a gente vai mudando, ajustando, e aí a gente sai do primeiro DRE com 80% de confiabilidade, depois a gente vai para 90%, daqui a pouco a gente está com 99,9%. Perfeito. Aí a gente começa a ficar bonitão na análise, né? Perfeito. Esse mês Mas aqui para foi- chegar lá, a gente partiu de algo, Partiu de algo. e percebeu que precisa fazer algo para chegar no 100. Porque se você não parte de nada, você nem sabe o que precisa para chegar no 100. Né? Então Exato. esse é o ponto. Esse é o ponto Você principal. está navegando, né, em águas, cara, cheio de iceberg ali, Sem dúvida. tá nublado e você não Sem tem dúvida. instrumento nenhum de radar para você poder enxergar o que vem à frente, né? Perfeito. Então essa é a grande realidade. Bom, pessoal, espero que vocês saiam dessa estatística dos 72% que não tem DRE. Você já viu aqui 71,5. 71,5, sendo mais preciso aí, Rafa, exatamente. Né? O que eu ia falar? Deu um branco, vai ter que Pode cortar agora. fechar. Vou fechar. Para fechar, né? Então vamos sair dessas estatísticas dos 71,5%. Né? Não é nem um bicho de 7 cabeças, né? E é uma coisa necessária para qualquer tipo de empresa, qualquer segmento, qualquer porte de empresa. Tá? Então não deixem de dar o like aqui no nosso sininho, tá? Aqui no YouTube, no nosso canal, Vamos lá, pode ajudar você, hein? Ó. É o like e ligar o sininho. Isso, E se não inscrever deixe de no dar canal. o like, clica no sininho para receber os próximos Cast Blues nossos. E o Cast Blue no YouTube. A gente tem também o site, né? consultblue.com.br. Instagram, né? Consult Blue,
Consult.blue, né? Deixa que eu faça esse fechamento. É, Vocês estão Então, mal, hein, tá tudo mano? zoado. Então vai, você vai Isso cortar. aqui a gente joga depois pros cortes de bastidor. Exato. A gente vai essa brincadeira. Não, ó, no YouTube, @consultingblue, no Instagram, consulting.blue, Ah. certo? E Gente, consultingblue.com.br. assim, procura Consulting Blue nas plataformas. Acabou, assim isso aí. mesmo. Cara, busque Consulting Blue em todas as plataformas que você vai achar a gente. LinkedIn, Instagram, YouTube e o site, onde tem um monte de conteúdo Tem legal. bastante conteúdo. Pô, lá tem muito artigo conteúdo legal. bom. Tem Artigo bastante coisa legal. legal, instrutivo. Exato. Para quem quer aprender DRE, tem coisa lá, tem vídeo do Sandro. Tem vídeo. vídeo explicativo, tem ferramenta grátis pra Ó, você faz o baixar. seguinte, vamos deixar o vídeo que o Sandro explica o DRE aqui. Pode ser, rapidinho. deixa o link embaixo. O link. Fechou. O link. Fechou. O link isso vai aí. estar aqui embaixo. Boa. Facilita para quem precisa de um DRE como ponto de partida. E mais uma bela de uma explicação ali que vai, né, ajudar bastante, tenho certeza. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.